Olá, vamos começar o PET 2 do segundo ano do ensino médio. O PET 2 ele começa com a construção do processo de independência do Brasil. Processo esse que a gente pode considerar que se inicia com a chegada da corte portuguesa, fugindo da invasão de Napoleão, né? Pois bem, mas essa vinda da família real para o Brasil acabou que estava de acordo com vários projetos de políticos e de intelectuais que tinham a ideia de formar um império luso-brasileiro, que significava, na prática, o Brasil deixar de ser colônia, né? Não sendo colônia, fugindo do pacto colonial, o Brasil poderia fazer comércio com outras nações, que não apenas a metrópole. Ou, melhor ainda, né? Sem a metrópole atravessando, poderia conquistar maiores lucros, né? Pois bem, quando Dom João vem para o Brasil, é bom lembrar que ele ainda não era o rei, ele era o príncipe regente. A rainha, mãe dele, Maria I, que estava ainda viva, era a rainha. E ele se torna, na verdade, rei aqui no Brasil. Porém, o período joanino não foi dos mais tranquilos, teve várias guerras, conflitos, invasão da Guiana Francesa, da banda oriental do Rio da Prata, né, República Cisplatina, e o movimento separatista de Pernambuco em 1817. Bom, em relação a esse movimento separatista, é bom dizer que esse movimento ele tem uma ideia republicana. Ele não quer simplesmente a independência em relação à metrópole e continuar sendo uma monarquia no Brasil. Ele tem um projeto republicano, o que vai diferenciar do processo ocorrido com a independência do Brasil, que acaba de Reino Unido passando a Império, né? Em Portugal também, lá em Portugal as coisas não estavam muito calmas, né? Na cidade do Porto havia uma conspiração, uma sociedade secreta chamada Sinédrio. Sinédrio era a corte dos judeus, a corte máxima, né? Essa sociedade ela tinha ideais liberais. Lembrem que os ideais liberais nortearam as revoluções burguesas, né? Ou seja, essa sociedade acaba por eclodir uma revolução chamada como Revolução Constitucionalista do Porto, ou vintismo, em relação a 1820, né? E conseguiu contestar o regime absolutista da família Bragança, né, de Dom João VI, e a presença militar inglesa, comandada na época pelo Marechal Beresford. Beresford veio e conseguiu de Dom João o título de Lorde Protetor de Portugal, mas não conseguiu, devido à eclosão da Revolução, não conseguiu nem descer em Portugal, né, dos navios, né? Ele foi rechaçado. Pois bem, com a vitória da Revolução Constitucionalista, como que ficava a situação de Dom João VI? Vamos lembrar. Dom João poderia voltar para Portugal e assim aceitar a derrota para a Revolução Constitucionalista, mas continuaria rei, mas obedecendo a uma constituição, né? Ou seja, com seus poderes limitados. Essa era uma das opções dele. Ou ficar no Brasil
e aí se tornar rei aqui do Brasil. Bom, permanecer no Brasil poderia significar então perder o trono de Portugal. Isso também não estava nos planos de Dom João. Ele pega e volta para Portugal e resolveu deixar aqui o seu filho. Bom, essa é uma parte que a gente pode contestar bastante. Na verdade, os políticos, fazendeiros, comerciantes brasileiros, eles sabiam muito bem que não dava para confiar nas cortes portuguesas. Ora, o que impediria a recolonização do Brasil? Nada. Pois bem, então, a permanência de Dom Pedro aqui tinha o objetivo de ter uma autoridade central, evitando assim a fragmentação do território. Bom, questionável isso. Mais uma coisa é certa, mas garantia a permanência do Brasil na condição de Reino Unido. Só que essa autoridade de Dom Pedro foi sendo cada vez mais tolhida. Ou seja, ele não podia fazer mais nada. Tudo que ele fazia era impedido. O dia que Dom João que ele resolve que vai ficar, que deram um ultimato para ele, em janeiro, dia 6 de janeiro, é chamado de dia do fico, né? Ou do dia que me fizeram ficar, né? Mas, pois bem, mesmo assim, exigiam a volta também de Dom Pedro, limitavam os poderes do príncipe regente aqui, e ele então acaba pressionado e aconselhado pelo próprio pai, resolve que era hora de fazer a independência do Brasil. Bom, no dia ele estava de viagem, então, na verdade, não houve assim uma participação popular e a situação foi muito mais burocrática do que propriamente uma epopeia, né? Essa é a primeira parte do PET. Espero que vocês leiam e interpretem esse texto que tem das atividades, que é muito simples, né? É tranquila a leitura, o texto é muito objetivo. A única coisa que eu chamo a atenção de vocês é para prestarem atenção no sentido da Revolução Pernambucana, a diferença de querer ter um país republicano ou um império, uma monarquia. Ok? Abraço. Isso aí.